Nosso programa na hora do dia, agora com o nosso programa aqui, com o nosso quadro de toda terça-feira, sempre com a colaboração do Dr. Carlos Augusto Madaloso, lá da Clínica Gastrobes, que está se dispondo a vir aqui para a gente conversar terça-feira, levar orientação através do rádio, levar informação, a saúde para a nossa comunidade aí, para os nossos ouvintes da Rádio Planalto, de Passo Fundo e também de toda a grande região, né, de outros estados também. Nosso quadro aqui, que é obesidade sem máscara, né? A gente fala aqui dos problemas provocados pelo excesso de peso, pela obesidade mórbida. O IBGE está dizendo, identificou, já divulgou que 18% da nossa população brasileira é caracterizada como obesa, né? Mais de 35% estão com excesso de peso e pelo menos 18% estão, da população acima de 18 anos, é considerada obesa, né? E aí advêm os mais diversos problemas. Nessa semana ainda que passou, doutor Madaloso, nós tivemos, infelizmente, a morte de uma professora muito querida ali em Sertão, na Faculdade Federal de Sertão, a antiga escola agrícola, 39 anos, grávida, né? E infelizmente não resistiu ao Covid, ficou internada no Hospital da Caridade em Erechim e morreu. Conseguiram salvar o bebê. Veja bem o que fez ali a medicina ali, né? Não conseguiram salvar ela, né, com 39 anos, mas grávida, conseguiram salvar o bebê. Bom dia, doutor. Bom dia, João Alter. Bom dia, ouvintes da Planalto. Essa senhora, ela faleceu com Covid. Covid, uma agrônoma, professora de agronomia da Universidade Federal ali, né? E tinha diabetes, tinha obesidade, né? Problemas triste. De pressão. E eu vou dizer assim que o ouvinte, a população em geral, está tomando muita consciência com a obesidade. E principalmente pelo Covid. Está se vendo que o Covid está trazendo consequências, não só mortes relacionadas ao Covid, mas também consequências respiratórias, sequelas dessa virose que às vezes persistem ao longo da vida. Uhum. E os pacientes que têm obesidade têm mais chance de propagar a doença e maior consequência da doença, maior gravidade da doença. Essa observação que se teve nos últimos meses fez com que vários pacientes tenham voltado, pacientes que consultaram 5, 10 anos atrás, tenham voltado ao consultório e agora motivados por fazer uma cirurgia bariátrica, porque eles não estão pensando que é uma cirurgia estética, eles estão vendo como uma cirurgia, que aliás sempre foi, uma cirurgia que salva vidas. Sim. Só que a ameaça aguda do Covid está fazendo com que eles se apressem. Mas ela sempre foi ameaçadora, seja pelo diabetes, seja pela hipertensão, seja pela baixa qualidade de vida, seja pelas consequências vasculares, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto e aumenta a chance de câncer. Uhum. Só que isso ao longo da vida, o Covid é agudo, é uma coisa que acontece agora. E isso está alertando as pessoas para essa preocupação. E isso é, claro, é muito ruim nos depararmos numa situação vulnerável pelo Covid, mas ao mesmo tempo está sendo o empurrão para as pessoas buscarem solução e existe na cirurgia bariátrica uma bela solução para o problema da obesidade grave. Verdade. Nosso ouvinte pode participar do programa através da nossa live aqui no Facebook. Já estamos agradecendo aqui o Jarbas Uriati, né? Ótimo quadro, ótimo programa, diz ele, né? E também a Zaire está nos ouvindo lá em Caxias do Sul. O ouvinte pode interagir conosco através da nossa live, então, no Facebook, aqui com o Dr. Madaloso. Pode também interagir conosco também através do nosso WhatsApp, que é 99968-730. Nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a necessidade de novas operações, novas técnicas de cirurgia bariátrica, doutor? Essa é uma ideia muito boa trazer à tona esse assunto, porque hoje nós temos nos deparados com um avanço bastante grande de opções cirúrgicas. Algumas são reinvenções da roda,
que não, já se mostraram ao longo do tempo que não tem resultado, mas tem outras com resultados muito bons. Nós temos que tomar um cuidado, porque isso precisa passar pelo crivo da ciência. Nós não podemos inventar da nossa cabeça uma cirurgia e começar a fazer. Então há necessidade de uma série de pesquisas, e essas estão muito avançadas. Se nós recordarmos, a cirurgia bariátrica, não sei se sabia, mas começou em 1956. 1956 já fazia? Começou a intenção de fazer uma cirurgia no aparelho digestivo para que a pessoa emagrecesse. 64 anos atrás. É. E foi em O que fazia? O que se fazia? Que se técnica era usada? Emendava o começo com o final do intestino. Olha aí, ó. Então a ideia estava certa. Sim. Vamos diminuir a absorção. Uhum. Qual era a consequência? A desnutrição. Então, à medida que foram passando técnicas, depois retiravam um pedaço do estômago, depois desviavam o intestino, depois desviavam o estômago e o intestino. Então, foi passando por uma série de processos que chegou na maturidade na cirurgia do bypass em 1989. Então, de 56 até 89, para dizer, agora nós temos uma técnica eficaz. E através dessa técnica foi possível, através da pesquisa, entender o mecanismo pelo qual funciona. Muitos se achavam que era porque o estômago, sendo pequeno, não consegue comer. Outros achavam que pelo intestino encurtado não vai absorver. E se viu que o êxito da cirurgia não depende de nenhum dos dois. Ele depende de alterações hormonais que induzem o resultado da cirurgia. Eu preciso que o paciente tenha menos fome. Sim. E que tenha uma saciedade. Resolva parar de comer espontaneamente com mais precocidade. E a compreensão desses mecanismos fez com que novas técnicas agora bastante conscientes do ponto de vista científico que pudessem trazer resultados na perda de peso. Aí vem a pergunta, precisamos de novas técnicas? Nós temos 2 cirurgias muito boas. Certo. Mas em determinadas condições, essas 2 cirurgias elas não são suficientes. Vamos tomar o caso da pessoa com superobesidade, uma pessoa que pesa 170 quilos e tem que fazer uma cirurgia do sleeve, que é a gastrectomia vertical, retira o estômago e não mexe no intestino. Ou que faça o bypass, que desvia o intestino, deixa um pequeno estômago. A perda de peso dessas 2 cirurgias será insuficiente na maioria dos pacientes. Então, técnicas mais potentes acabam sendo necessárias. E é para essas finalidades, também no caso de um diabetes severo, essas 2 técnicas iniciais podem ser insuficientes. Então, técnicas adequadas ao diabetes também estão sendo desenvolvidas. Então, a pergunta, precisamos de novas técnicas? Muitas vezes não, mas em alguns casos, certamente que serão necessárias. Quando os senhores médicos, pesquisadores, doutores descobrem novas técnicas, como é que é o procedimento legal para autorizarem a fazer o procedimento? É a Anvisa que autoriza? Isso é demorado? Como é que funciona isso, doutor? Na prática, nós temos a primeira etapa é a idealização da técnica. Um pesquisador do Brasil, de fora do Brasil, de onde for, ele idealiza aquela técnica. Aí ele vai aprovar no Comitê de Ética em Pesquisa e no Comitê de Ética do seu hospital, para que aquela pesquisa seja conduzida. Se é uma técnica nova, tem que ter alguém que dê suporte àquela técnica. E se comparar técnicas, aí não haveria tanto esse rigor. Tá? Então, definiu uma técnica nova, nós vamos submeter 10 pacientes à cirurgia. E vamos ver o resultado nesses 10 pacientes. Passado 5 anos, para ver como demora, os resultados se mostraram bons. Bom, então nós vamos expandir essas cirurgias para que mais pessoas possam fazer. Um no Brasil, um na Itália, um na Áustria, um em cada local do mundo vai repetir aquela técnica. Mas não adianta, se a técnica só dá certo na mão de uma pessoa, não é uma técnica científica, é uma técnica artística. Ele é um artista que só ele faz. A ciência, o básico da ciência, é passível de reprodução. Então, a arte é característica do artista, só ele faz. Sim. A ciência, o que é científico, é passível de reprodução. Nós conseguimos expandir e oferecer a muitos.
Então, se for possível de fazer essa técnica funcionar em vários centros, aí nós passamos por uma segunda etapa, uma terceira etapa, desculpa, que é a aplicação naqueles centros, vão treinar cirurgiões para que executem, porque a cirurgia pode dar certo na Itália, mas não dá na Áustria. Então, nós temos que ver se vai dar certo naquela localidade, se vai dar na outra localidade, e até que se chegue a um consenso que uma cirurgia é boa no Brasil. Sendo boa no Brasil, nós temos um processo aí, através das entidades científicas. Certo. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica vai endossar uma técnica a ser aceita pelo Conselho Federal de Medicina, pelo próprio SUS, pela ANS, pela Anvisa. Então, é um processo bem demorado para chegar na viabilização dessas técnicas. Olha aí, ó. 9h41. A Naura Oliveira, eu fiz sleeve há 3 anos, foi minha melhor escolha lá na Gastrobes, Dr. Carlos, nota 10. Que técnica é essa, sleeve? O senhor já falou, né? Sleeve, tudo bem, Naura? Prazer em tê-la aqui. Essa técnica é a chamada gastrectomia vertical. Nós retiramos o estômago na parte de fora, ele é um C. Nós tiramos a parte de fora do C, deixando ele num formato bem estreito, no formato de uma banana. Mas a técnica é sleeve essa. Certo. E aí eu vi ali, bypass, que técnica é, doutor? O bypass nós não retiramos nada, nós reduzimos o estômago, deixando um estômago com cerca de 20 ml. Ele tem, só para ter uma ideia, ele tem 1,5 litro. Nós deixamos com 20 ml. Olha só. E desviamos para o intestino. E mesmo assim tem pacientes que não emagrecem tudo que precisa. Que coisa. Deixa ele com 20... De 1,5 litro, ele passa 20 ml. 20 ml. 20 mlzinhos. É uma seringa daquelas grandes. Meio copo desse cafezinho aqui que nós estamos tomando, aliás, muito bom. Tá? E tem que ser realmente uma redução radical, assim, né? Bem pequena, o paciente come bem. Acontece que o corpo humano é sem vergonha. Ele se adapta e ele consegue fazer com que esse estômago de 20 ml se amolde à necessidade, de forma que a pessoa consiga comer um prato de comida. Sim. Então, o estômago recebe o alimento e o intestino puxa rápido, sabendo que é pequeno, ele puxa rápido. Mas uma pergunta, o organismo ele consegue absorver os nutrientes que ele precisa ingerindo menos comida? Como é que funciona isso, doutor? Vou comer bem menos, né? E aí eu vou ter ali os nutrientes que preciso? O que acontece? A nossa dieta ela foi sendo refinada. Nós passamos a farinha refinada, açúcar refinado, aumentou álcool, aumentou proteína. Então, nós conseguimos, num volume pequeno, trazer a necessidade que precisamos. Nós comemos 5 vezes mais do que seria necessário. Tá? A gente exagera mesmo. Exagera demais. É que nós fomos programados para exagerar, isso até pode ser um motivo para outra conversa. Tá? Mas, assim, o fato é que nós comemos as coisas refinadas de tal forma que em pequeno pedaço de intestino e com pouco estômago nós conseguimos ter tudo o que precisamos. Para os mecânicos que estão ouvindo, nosso corpo sobra peça. Sobra peça. Agora, como é que como é que o organismo retira aquilo que é necessário dos alimentos? Aonde que acontece esse processo, doutor? Como é que ele absorve isso? Não, essa parte do feijão, do arroz, da carne é boa, o resto tem que descartar. Como é que é isso? Quando nós comemos, na primeira parte da digestão começa na boca. Nós trituramos o alimento. E à medida que nós engolimos esse alimento, ele vai sofrer a ação do ácido. E depois vem os sucos digestivos. O suco pancreático, o suco biliar. Eles vão atuar em cima do alimento, desmanchando ele. Quando desmancha e se mistura com o líquido que ou nós tomamos ou o próprio organismo produz, ele vai ficar como se fosse um líquido leitoso, como se fosse pegar uma coisa bastante engordurada e passar um sabão, ele vai ficar meio leitoso. O que é esse leitoso? São pequenas vesículazinhas de gordura e alimentos e vitaminas e proteínas
que ficam dissolvidas no líquido e que quando encontra o enterócito, a pele, faz parte da pele que reveste o intestino, o enterócito puxa para dentro dele e já manda para o sangue. Então, na digestão, nós primeiro fragmentamos tudo, diluímos em líquido e o nosso organismo, encontrando cada partículazinha, ele puxa para dentro e absorve. Essa digestão que deveria ocorrer numa extensão de 7 metros, o tamanho do intestino delgado, Sim. ela consegue ser resolvida em 1,5 metro, 2. Olha 3, só. talvez. Tá? Então, nós conseguimos, na metade do que nós temos do intestino, resolver tudo, sem sintoma nenhum. Olha só. Por isso que sobra peça. Por isso que sobra peça. Agora, se nós fôssemos primitivos, que nós comêssemos a mandioca arrancando da terra meia crua, a carne crua, nós comêssemos fibras, comia o trigo com casca e tudo, engolia, aí nós iríamos precisar de todo o intestino. Mas isso nós, não, felizmente, não estamos mais nessa fase. Desculpa a comparação aqui, doutor, mas como é que um ruminante, né, o animal, e aí normalmente os grandes animais conseguem sobreviver, se alimentar só de capim, só de gramínea? Porque eles... Como é que tem todos os nutrientes que eles precisam ali? Nós adquirimos os aminoácidos essenciais através da carne, da proteína animal. Nós não conseguimos aproveitar da celulose, da fibra vegetal, nós não conseguimos extrair esses aminoácidos essenciais. Os animais herbívoros, eles conseguem, vamos por assim, puxar todo o nutriente e formar no seu organismo esses aminoácidos. É uma evolução que eles têm. Eles têm, inclusive, uma enzima que destrói a celulose, que nós não temos. Se eu comer papel, não vai aproveitar nada. Agora, a vaca vai aproveitar o papel. Se ela comer papel, ela vai desmanchar o papel e vai transformar em alimento. Impressionante isso, né? Porque eles ganham 1 quilo, 2 quilos de peso por dia, dependendo do sistema de criação. A nossa ouvinte diz que com Sleeve ela emagreceu 40 quilos. Falam que Sleeve não emagrece muito. Eu emagreci e adorei o resultado. 40 quilos, é significativo. Esse final de semana nós atendemos um paciente que hoje estava 95 quilos e ele perdeu com o Sleeve 110 quilos. 110 quilos. Então ele perdeu mais do que ele mesmo. Sim. Então, claro que são similares, Sleeve, bypass, a perda de peso, a diferença de perda de peso é muito pequena, não tem muita diferença. Claro que dá mais liberdade alimentar e a pessoa usando mal a sua liberdade pode favorecer ganhar um pouco mais de peso. Isso sim, no Sleeve. Gastroplastia, o que é? Gastroplastia é um termo genérico que significa remoldar o estômago. É uma bariátrica ou não? Não, ela está sendo usada, tá, como hoje para ser feita uma redução. Eles dizem redução de volume gástrico. Não, é uma redução da capacidade gástrica por endoscopia e que com o tempo a tendência é dilatar, se soltar e abrir e voltar a recuperar todo o peso que tinha antes. A gastroplastia por si só, sem ter um efeito metabólico, hormonal, a gastroplastia ela tende a falhar. Olha aí. Uma cirurgia que foi abandonada. Existia gastroplastia de Mason, o nome não importa, mas assim, feita nos anos 70, anos 80, que foi abandonada porque teve cirurgia muito mais eficiente. Olha aí, ó. A nossa ouvinte, a Zaira, lá em Caxias, eu tenho que cuidar muito da minha alimentação, seguido tem anemia. A anemia é um problema da alimentação, realmente, ou não? Eu não sei qual é a cirurgia que ela tem, mas o bypass, ele desvia o trânsito intestinal do duodeno. E o duodeno é que absorve melhor o ferro. Ela não tem cirurgia. Ela não tem cirurgia? Não. Só tenho que cuidar muito da minha alimentação, diz ela, porque então eu tenho anemia. Ela pode ter, existe deficiência da capacidade de absorver ferro, existe deficiência da capacidade de absorver vitamina B12, que também dá anemia, e existem pessoas que absorvem integralmente, mas têm uma menstruação, por exemplo, muito abundante, que perde mais do que consegue reter. E ainda existe anemia por alimentação inadequada.
Também tem isso, é? Tem. E tem que investigar. O paciente que tem anemia, ele tem que pesquisar, e dependendo da faixa etária, se não identifica nenhum fator, tem que considerar, inclusive, uma colonoscopia. O paciente que é 40, 50 anos, nunca teve anemia, de repente começa a ter anemia, tem que ver se não tem sangramento externo, fazer uma colonoscopia, que às vezes tem um pólipo lá no intestino, às vezes até um tumor que pode estar sangrando e causando anemia. Eu ouvi falar que tem pacientes que desidratam no inverno por tomar pouca água. Já toma pouco no inverno, toma menos ainda e acaba se desidratando no período frio. Pode isso, doutor? Pode no inverno e no verão. É que no verão todo mundo imagina e tem sede pelo calor, vai tomar água. Sim. No inverno fica com preguiça de sair debaixo da coberta. E aí E aí não vai tomar água. É. Agora, como é que é a técnica, né? Um paciente de cento e que tem muita gordura, doutor, como é que é a cirurgia, né, para conseguir... Há uma costura lá dentro? Há Sim. pontos? Como é que faz para conseguir suportar os pontos com Faz tanta por gordura? laparoscopia. Coloca um ar dentro do abdômen, cria um espaço, e aí, através de alguns orifícios, a gente coloca pinças e grampeadores, que fazem com que a gente consiga fazer sutura, possa grampear, faz toda a cirurgia como seria aberta, só que sem abrir. Sim. Num paciente que tem uma obesidade severa, não abrir diminui o risco de vida, porque uma das principais complicações é pulmonar, e se a pessoa tem um corte, ela vai respirar mal, ela vai tender a reter secreção no pulmão. E se faz por laparoscopia, a recuperação é melhor. Sim. Mas a cirurgia é cortada, tira no sleeve, tira um segmento do estômago, ele espicha, sai por daqueles buraquinhos. E esse peso todo, né? Imagina a época que tinha que fazer todo o corte. Sim. Tinha que fazer toda a incisão. Aí o risco era maior de infecção, desses pontos não suportar. Como é que funcionava, doutor? Quando eu comecei com a cirurgia aberta em 99, a mortalidade era 1,5%. Hoje é 1 a 2, aliás, é 1 para 1.000 ou para até 2.000. É? De tanto que baixou. Olha só. Em 1.000 cirurgias, há de ser óbito. Tá? Esse é um serviço de boa qualidade, ele vai ter 1 para 1.000, até 1 para 500, dependendo da gravidade de pacientes. Sim. Que esse serviço atende. Tem serviço que atende mais pacientes mais complicados. Então, esse vai ter um pouco mais, depende do padrão da população que é atendida. Sim. Mas, na média, 1 para 1.000. Que é um risco de toda cirurgia, de qualquer... Não, e tem que considerar que tu está operando pacientes de 190 quilos, com diabetes, com insuficiência renal, com complicados, que se fosse fazer uma cirurgia de vesícula, não teria um risco diferente desse. Sim. E tu tem o risco do procedimento, que existe, e tu tem o risco do paciente. Somando os dois, dá 1 para 1.000. Olha só. 9h54, 9h54. Rádio Planalto, você está acompanhando o programa Na Hora do Dia. Nosso quadro aqui, Obesidade Sem Máscara, né? O ouvinte, o meu peso depois dos 40 passou a ser de 90 a 94 quilos. Agora em março tive que fazer uma cirurgia e foi colocado uma bolsa de colostomia. E o meu peso em março era de 81 quilos, hoje estou com 88. E não como nada fora do normal, tudo controlado. E o meu peso aumentando, o que pode ser? Pergunta o nosso ouvinte aqui, hein? A história dele fala a favor de que diminuiu a atividade. Pela cirurgia, pela colostomia, diminuiu a atividade física, fica mais tempo em casa. Hoje teve uma paciente consultando que ganhou 7 quilos. Com a pandemia aí, ficando em casa, acaba gastando menos e tendo mais tempo para comer. Sim. A pandemia é um dos problemas, né? Das pessoas sem fazer atividade física, né? Muito bem, doutor. O que mais para nós concluirmos nosso programa de hoje? Nossa ideia aqui, então, de falar sobre novas técnicas, né? E a medicina avança, né? Que interessante, né? Porque se outros setores avançassem como avança a medicina, né? Fazendo um resumo, assim, nós podemos dizer, precisamos de novas técnicas, mas as que nós temos já são extremamente eficientes. Sim. Mas em alguns casos, essas novas técnicas serão
indispensáveis para nós termos um resultado ainda melhor. Se nós pensarmos assim que os cirurgiões consideram falha da cirurgia se o paciente perde menos do que a metade do excesso de peso. Menos do que a metade do excesso. Certo. Isso é falha. Tá? Os clínicos, os não cirurgiões, entra nutricionista, eles consideram que perder 10%, então numa pessoa de 50 mg dá 5, seria perder uma quarta parte do excesso de peso, seria falha. Os cirurgiões são muito mais exigentes no seu resultado. E eles não estão contentes ainda com esses 50%, então, embora seja muito melhor do que as outras opções. Esse 50% também não é todo mundo, é nos pacientes com índice de massa corporal acima de 50, naqueles que tiverem com 60 quilos acima do peso. Uhum. Então, nesses aí é que novas técnicas deverão entrar para proporcionar um resultado melhor. E estão vindo. Nós estamos envolvidos em pesquisa, tem pesquisa de técnicas diferentes aí que estão para sair. Uhum. Então, nós estamos vendo que novas oportunidades surgirão tanto para o excesso de peso, pelo grande excesso de peso, quanto para as doenças metabólicas, como é o caso do diabetes. Nós estamos no Outubro Rosa. Câncer feminino, enfim, de colo, de útero, não tem paralelo com obesidade? Tem. Câncer de mama é muito mais frequente em mulheres. Eu não saberia dizer agora, não me lembro o percentual. Muito mais comum em mulheres que não têm filhos e obesas. E câncer de ovário também. Não em quem não tem filhos, mas em mulheres com obesidade. Tem a ver com a obesidade, sim. O câncer de ovário e de mama. Exatamente. Olha aí, ó. Impressionante. Até câncer de rim tem a ver com obesidade. Por que isso? A obesidade, tem várias explicações. Uma delas é que ela exige, como aumento de volume da pessoa, um aumento do volume, a pessoa tem que produzir mais insulina para atender todas as células. E a insulina é um hormônio que faz crescer células. Então, ela seria um dos fatores que poderia proporcionar maior ocorrência de câncer em todo o organismo. Sim. E alguns órgãos são mais suscetíveis. Olha só. Obrigado, doutor. Boa semana mais curta. Isso. Obrigado pela contribuição aqui. Obrigado, João Alter. Obrigado, ouvintes. Obrigado. Até a semana que vem, terça-feira. Encerrando o programa, aguardando chuva, né? Infelizmente, não temos previsão de chuva aí pelo menos até quarta, amanhã. Só quinta-feira deve retornar a chuva aí, mas pouca coisa ainda, né? Obrigado pela sua audiência. Vem aí o Comando Popular. Conversamos